Eu queria que o pessoal da mídia colocasse aqui no quadro Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. E eu queria só fazer uma breve reflexão antes da gente orar, encerrando este culto. Não sei se vocês já repararam, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas a ideia, a teologia do nascimento de Jesus, ela não é assim tão importante na Bíblia. Ela é mais importante hoje do que era no tempo da Bíblia. A igreja primitiva não via isso como uma coisa, né, algo que devesse se estudar. E vocês têm poucos versículos na Bíblia que falam sobre o nascimento de Jesus especificamente. O fato dele ser encarnado e ele encarnar. Para nós isso é importante. E não é só a teologia do nascimento. Outras teologias que hoje são importantes para nós, não eram tão importantes do ponto de vista do Novo Testamento e no ponto, na época da Bíblia. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Hoje em dia é muito importante para nós, a gente fala muito sobre isso, e na época da Bíblia não era uma coisa tão importante, e não era uma dificuldade para os autores bíblicos, algo que merecesse um estudo detalhado de como os três se fundem em um só. Isso não era uma preocupação deles, mas é uma preocupação para nós. O Natal, ele está nessa mesma linha. Não era uma grande preocupação, tanto que tem 2 evangelhos que nem mencionaram a história do Natal. Marcos e João não contam, por exemplo, a história de Jesus. E eles acharam que não precisava, porque realmente eles achavam que era possível contar o evangelho sem falar sobre contar a história do nascimento de Jesus. Para nós realmente é importante. E eu queria mostrar um texto, e que não existem muitos, mas existem textos do Novo Testamento que falam sobre o nascimento de Jesus, e um deles é Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que diz esse texto? Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha o que diz o versículo: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse versículo, ele fala a respeito do nascimento de Jesus. E ele coloca isso em termos bastante interessantes, eu queria destacá-los nessa noite. O texto diz que Deus enviou o seu Filho. E ele nos dá 3 maneiras pelas quais Deus enviou o seu Filho. Primeiro, ele diz que Deus fez isso na plenitude do tempo. A expressão plenitude do tempo significa que Deus fez isso na hora certa. A expressão plenitude do tempo significa no tempo pleno, no tempo completo. O tempo completo significa o tempo certo. Jesus não nasceu um século antes e nem um século depois do tempo em que ele deveria nascer. Ele nasceu no século certo, no ano correto, no mês que Deus queria que ele nascesse, no dia que ele tinha que nascer. Havia um plano, uma ideia. Não tinha na história bíblica, que começou lá em Adão e que terminou no Apocalipse de João, não tinha uma hora certa para Jesus nascer. A hora certa era aquela mesmo, a hora de Deus, e ele nasceu na hora de Deus. Quando eu era criança, eu achava engraçado que o Velho e o Novo Testamento, eles são desproporcionais. Você não acha interessante isso? Eu achava que o Novo Testamento tinha que ficar no meio, porque aí você tinha metade de um lado e a metade do outro. Na minha cabeça infantil, era assim. Jesus podia ter nascido um pouco antes, porque a história ficava equilibrada. Você tinha mais ou menos o mesmo número de páginas, né? No Antigo e o mesmo número de páginas no Novo. Não. Deus, na sua sabedoria, ele fez com que Jesus nascesse na época certa. Foi o tempo perfeito de Deus. Quando Jesus nasceu, ele nasceu na plenitude do tempo. Não foi nem a mais e nem a menos. Foi no momento em que Deus tinha planejado. A segunda coisa que o texto diz é que Jesus Cristo nasceu de mulher. E por que o texto fala que ele nasceu de mulher? Porque Jesus, ele nasceu como nós. Exatamente porque ele era como nós. Jesus era um homem como nós. É curioso que Jesus nem era assim tão impressionante. A gente às vezes acha, que se conhecesse Jesus, ele seria assim impressionante. Eu acho que se eu conhecesse Jesus, eu ficaria muito impressionado. Eu não posso assistir aquela série The Chosen, Eu não posso assistir com alguém do lado. Eu fico transtornado, porque eu tenho uma paixão imensa pelo Senhor Jesus.
E eu acredito que se eu o conhecesse pessoalmente em vida, se isso fosse possível, eu realmente ficaria muito impressionado com o sentimento que tenho por ele hoje. Mas ele não impressionou a sua geração. Muitas pessoas olharam para Jesus e não viram nada. Aliás, Jesus era tão pouco impressionante que alguns até olharam para ele e disseram que ele estava fazendo tudo o que fazia em nome do diabo. E disseram, ele faz isso por Belzebu, ou seja, pelo próprio diabo. Ora, se Jesus podia transmitir essa impressão para algumas pessoas, é porque realmente essas pessoas não viram nada em Jesus. Jesus era meio assim, se você quisesse ver, você ia ver tudo. Mas se você não quisesse ver, você não ia ver nada. E é assim até hoje. Para quem quer, vai ver tudo. Vai ver a glória de Deus. Aliás, foi o que João disse, né? Tanto no Evangelho, quanto na sua primeira carta. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas os discípulos viram. Parece que não foram todos os que viram. Jesus era um homem como nós. Se você encontrasse com ele, você veria um homem como eu, por exemplo, ou como as pessoas que estão aqui. Você se sentaria do lado dele. Se você tocasse nele, você ia sentir pele, carne, ossos, né? Ele era um homem normal. Ele era um homem que que vivia com tudo o que um homem poderia viver nesse mundo, sujeito a todas as limitações humanas. Por exemplo, se ele apanhasse demais, que foi exatamente o que aconteceu, ele poderia morrer, como acontece com qualquer um de nós. E no final ele apanhou demais, além do que uma pessoa pode sofrer. E por fim isso levou à falência de seus órgãos e ele acabou morrendo. Jesus era homem. E quando Paulo diz que ele nasceu de mulher, ele está querendo dizer exatamente isso. Ele era um homem como nós. Nasceu como um homem. E a terceira coisa que o texto diz é que ele nasceu sob a lei. Vindo à plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E por que ele nasceu sob a lei? Ele nasceu sob a lei porque ele nasceu num mundo pecador. Jesus vivia nos ditames da lei. Ele próprio não tinha pecado, mas ele viveu num mundo pecador. Ele próprio não se sujou com o pecado, mas ele andou no meio do pecado. E ele se sujeitou à lei que limitava o pecado, porque é para isso que a lei existe. A lei existe para segurar os nossos impulsos, para segurar as nossas tendências, e Deus sabia que essas tendências são perigosas, e Deus então previu e escreveu uma lei para parar. Vocês precisam parar em algum momento, porque se vocês fizerem tudo o que vocês quiserem, viver do jeito que vocês pensam, esse negócio não vai dar certo. E Deus colocou então limitações, e colocou leis, princípios, e há muitos deles na palavra de Deus. A gente pode não gostar de alguns, pode apreciar outros, mas os princípios estão lá e são para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. São vários princípios. E nós devemos obedecer a eles. Pois muito bem, Jesus que não tinha pecado, ele se colocou debaixo desses princípios. É difícil obedecer aos princípios de Deus? Às vezes eu acho que sim. Eu realmente acho que às vezes é muito difícil cumprir a vontade de Deus. Outras vezes eu acho que é um pouco mais fácil. E é interessante que eu obedeço, e obedeço até com uma alegria, e vai bem. Então eu percebo que realmente não é fácil. E eu acabo descobrindo uma coisa interessante, também não foi fácil para Jesus. Jesus também foi sujeito a todas as tentações às quais eu mesmo sou sujeito. E ele suportou todas elas. Jesus viveu cada uma dessas tendências, cada uma dessas dificuldades. Ele também teve os nossos desejos, mas Jesus ele não sucumbiu a nenhum deles. Ele permaneceu firme até o fim e ele venceu todos eles. Ele se colocou debaixo da lei de Deus. Ele, em um certo momento em sua vida, ele disse: eu vou cumprir essa lei. Aquilo que Deus deseja, a sua vontade, eu vou fazer com que isso seja um mandamento para a minha vida. E Jesus andou de acordo com essas coisas e ele nunca desobedeceu a Deus. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele nasceu, como disse Paulo, sob a lei. E por que ele nasceu sob a lei? Porque ele viveu como nós. Ele viveu num mundo sujeito ao pecado. Ele viveu num mundo sujeito à carnalidade, a todas as coisas que nós mesmos estamos sujeitos. Ele andou por este mundo. E sabe o que aconteceu? Ele venceu.
E por que ele venceu? Ele venceu para primeiro nos dar um exemplo. Primeiramente, nos dar um exemplo, mas ainda muito mais do que nos dar um exemplo. Ele venceu para que nós pudéssemos receber a sua vitória. É por isso que somos justificados nele. Porque não é que eu venci o pecado. Sabe por que eu vou ser salvo? E sabe por que você vai ser salvo um dia? Não é porque você venceu o pecado. É porque a vitória de Cristo repousa sobre você. Ele venceu. Para falar bem a verdade, eu acho que eu não venci. E acho que nunca vou vencer realmente, né? O pecado sempre vai espreitar a minha vida. Lá estou eu clamando a Deus. E quando eu penso que já tinha superado algumas coisas, ali estou eu novamente na presença de Deus, clamando misericórdia, pedindo perdão e precisando novamente da presença de Deus. O pecado realmente nos rodeia de perto. João disse na primeira carta, se alguém diz que não tem pecado, está mentindo. E a verdade não está nessa pessoa. O que tem que fazer não é tentar dizer que não tem pecado. O que tem que fazer é confessar. Confesse o pecado e você vai receber a purificação de Deus. Ora, eu sou sujeito ao pecado. Então o que eu preciso? Eu preciso que a justiça de Cristo repouse sobre mim. É por isso que Paulo diz que somos justificados por Ele. Justificado significa, Ele venceu e Ele me dá a coroa. Ele venceu e Ele me dá o troféu. Vocês me veem com o troféu na mão, mas o troféu não é meu. Eu vou andar com esse troféu, com essa coroa, pela eternidade, na presença de Deus. E quando vocês me encontrarem lá no céu e vocês virem aquela coroa, não pensem que é porque eu era santo, não. Ah, o pastor merece a coroa, merece não. Nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece coisa alguma. Mas nós recebemos de Jesus Cristo a vitória dele. Ele nos dá a coroa que ele conquistou. É por isso que o texto diz, ele nasceu sob a lei. Por que nasceu sob a lei? Porque ele nasceu debaixo de uma lei que ele deveria cumprir, uma lei que ele deveria obedecer, uma lei que deveria ser o princípio de sua vida. E assim como eu, ele enfrentou essa lei, enfrentou de frente, e em todos os detalhes nos quais eu fui derrotado, ele venceu. Jesus venceu no cumprimento da lei que Deus deu, que deveria ser cumprida por mim. Não é, mas ele venceu. Ele foi até o fim, até a morte, e até a morte ele foi obediente. E hoje ele nos oferece a sua própria vitória. Ele nos dá a vitória dele. Isso é realmente bênção, é maravilha para nós. E realmente é glória para nós, de que Jesus Cristo nos dê sua vitória. E aqui estamos nós, hoje, sedentos pela vitória de Deus em nós. Por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou por nós. E em nosso lugar, em toda a sua vida. Mas até o fim, quando morreu por nós em uma cruz. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Nascido de mulher, nascido sob a lei. A mensagem do Natal realmente é linda. E pensar que aquele menino teria uma missão tão linda, tão preciosa. Aquela criança que nasceu em Belém, ele seria o início de um novo tempo, uma nova era, e é a era na qual nós vivemos. Deus se volta hoje para nós e nos oferece hoje aquilo que aquele menino conquistou durante toda a sua vida, durante todo o tempo em que viveu entre nós. Aquilo que ele conquistou é nosso. E essa é a mensagem do Natal, a mensagem que nós celebramos, a mensagem que ouvimos nessa noite, que cantamos nesta noite, a mensagem de que Jesus veio ao mundo para a nossa salvação, para nos tirar da distância de Deus neste mundo, para nos levar para junto do nosso Pai.